Oi, gente, batemos 100 mil seguidores. Eu tô muito feliz e eu decidi fazer esse vídeo aqui pra me expor toda a minha vida, contar tudo pra vocês, assim, não vou esconder mais nenhum segredo. Mentira, na verdade eu vou esconder todos os segredos, só que eu vou fazer um sorteio pra vocês, olha só que alegria. Eba, eu decidi fazer um sorteio de 2 canecas do Eggward, vai ser uma pra galera que são meus membros e uma pra galera que não são meus membros. A única coisa que você tem que fazer pra participar é comentar no vídeo, e daí vocês comentam com o @ do Instagram de vocês ou com o e-mail de vocês, e daí eu vou fazer assim, ó. E daí eu vou escolher alguém e daí eu vou mandar mensagem. Bom, eu não vou gravar o sorteio sendo feito, mas vocês vão ter que acreditar em mim, que eu não vou roubar, assim como eu vou acreditar em vocês. Não coloquem bot, não façam nada disso aí, não, por favor, porque é capaz de cair a porra do meu canal se tiver bagulho esquisito nos comentários. E também porque é uma caneca de R$39,90, gente. Não sei se vale a pena aí todo esse esforço daí também. Bom, inicialmente eu tinha pensado em fazer o vídeo respondendo perguntas de vocês. Daí ontem eu gravei, 3 vezes respondendo as mesmas perguntas, e daí eu vi que eu sou péssima em responder perguntas, então eu decidi fazer um vídeo assim, recapitulando minha vida, pra vocês me conhecerem um pouco melhor e vocês verem, assim, que eu sou o ser humano mais comum do mundo. Porque eu acho que às vezes falta na internet uma pessoa normal pra caralho. Tipo assim, eu sou só uma pessoa normal pra caralho, e daí vamos aqui nos identificar juntos. Vamos lá! Bom, meu nome é Laura e eu nasci numa cidade de 250 mil habitantes, que o nome é Passo Fundo, e fica no norte do estado do Rio Grande do Sul. É um lugar bem desgraçado que fica longe de tudo. Assim, pra vocês terem noção, demora assim 5, 6 horas de ônibus pra chegar em Porto Alegre, que é a capital, né, do estado. Inclusive, a primeira vez assim que eu caminhei por Porto Alegre, eu já tinha 19 anos, que daí eu passei uma tarde lá em Porto Alegre, porque eu tava entre um ônibus e outro, daí eu pensei, vou pegar um ônibus de manhã pra vir de Santa Catarina e vou embora de noite pra poder dar um rolezinho. Daí eu dei um rolezinho aqui eu em Porto Alegre aí pela primeira vez na vida com 19 anos. E assim, pra mim, ir pra São Paulo... Gente, se com 19 anos eu fui conhecer Porto Alegre, imagina conhecer São Paulo, conhecer uma cidade grande, gente. Cidade grande não é um negócio assim que eu conheço muito, não. Daí a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu já tava com 21 anos, foi no início desse ano. Vou deixar umas fotos aqui. E assim, minhas opiniões sobre São Paulo, eu achei que ia ser muito maior e eu adorei andar de metrô. Assim, eu peguei umas 4 baldeação, porque na verdade eu fui pra São Paulo pra ver o final do Corrida das Blogueiras. E daí foi isso aí que eu fiz. Eu peguei trem, foi muito legal, assim, me diverti pra caralho. Bom, na minha infância, eu morava no mesmo prédio que os meus primos. Então eu cresci brincando com meus primos e com os amigos dos meus primos. E daí as brincadeiras é o quê? Jogar um Mortal Kombat, entendeu? Brincar assim com os bonequinhos, assistir um desenho, assim, uma coisa assim, tudo mais assim voltada pros meninos, né? Porque assim, eu era a menina que tinha ali no meio, daí foda-se minha opinião também, então eu ficava vendo coisas de menino. Daí isso junto com o meu pai só escutava rock de depressivo, assim, uma desgraça, uma Nirvana, um Audioslave, um Radiohead. Eu cresci nessa vibe, então eu era uma criança muito melancólica e que gostava só de umas nerdolices, de umas coisas meio de macho, né? Atualmente eu acho que não tem isso, mas assim, pô, eu morava no interior, moro mais no interior ainda agora, mas enfim, vou chegar nessa parte ainda. Morava no interior, só gostava de coisa esquisita e de menino. Não batia muito, né, ali com o negócio. Então, assim, eu cresci sendo meio estranha, assim, meio esquisita, aquela menina. Sabe aquela menina que todo mundo fala assim, nossa, ela é tão bonita, por que ela não se arruma? Por que ela não para de ser esquisita? Por que ela não para de ver anime? Por que ela não bota umas roupas bonitas? Por que ela não para, escova esse cabelo, toma um banho? Por que ela não faz isso? Essa era eu, pra vocês terem uma noçãozinha, assim. Vocês sempre me perguntam como que eu sou tão cronicamente online. E, gente, vocês têm que entender que eu comecei a assistir vídeos no YouTube, eu comecei a navegar na internet muito cedo, porque meu pai gosta muito de tecnologia. Então, assim, eu lembro, gente, quando o Steve Jobs morreu, eu tava vendo vídeo de Monster High no YouTube. E, assim, eu lembro dessas coisas, porque eu tô na internet desde muito cedo. Assim, quando eu era criança, eu botava lá The White Stripes pra escutar lá a música, entendeu? Tipo, muito criança, muito criancinha. E eu lembro, nitidamente disso. Então, quando eu tinha uns 8 anos, eu já tava, assim, virando noite no YouTube. Papo de Minecraft. Eu assistia muito gameplay, principalmente gameplay, assim. Muito Minecraft, muito. Eu não jogava porque eu não tinha computador. E
Enfim, daí eu só assisti a gameplay mesmo. A primeira vez que eu fui jogar Minecraft eu já tinha uns 17 anos, assim. Foi bem depois mesmo, assim, bem depois. E eu vi Life is Strange, The Last of Us, tudo isso em primeira mão, assim, quando ela lançou no Brasil, assim. Nossa, eu tinha uns 10 anos de idade e eu tava assistindo lá, eu tava amando. Inclusive, eu tenho... Não que eu tenho medo de zumbi, mas assim, quando eu era criança eu era traumatizada com zumbi por causa de The Walking Dead, assim, meus primos ficavam me atazanando e tal, ficavam fazendo barulho de zumbi, é um negócio assim, maior medo da minha vida, não consigo ver porque me dá ansiedade, coisa com zumbi, só que é aquela coisa, tipo, eu tenho tanto medo que eu me interesso muito, então tudo que tem zumbi eu gostaria de ver, mas eu não vejo, porque eu fico bilola da cabeça, mas eu tenho muito interesse. Adoro e acho muito legal. Quando eu tinha ali meus 11 anos, eu já tava naquela época Tumblr, assim, muito Tumblr, muito Tumblr, tudo de ruim, gente. Era uma criança meio... Eu falei, né? Era uma criança meio xoxa, assim, meio... uma criança meio esquisita, assim, meio deprê, assim. E daí eu ficava no Tumblr, eu ficava jogando Rabo Hotel. Nessa época eu tava obcecada em Super Combo e Scalene, duas bandas brasileiras. Aí eu amo Super Combo ainda, mas assim, eu só escutava isso e tal, jogando meu Rabozinho Hotel. E daí também tem um negócio que eu tomava muito café. Eu tenho olheira, é que eu tô de maquiagem, né? Mas eu tenho olheira desde que eu sou criança, uma coisa genética ali da minha cara, sempre esteve na minha cara. Inclusive eu odeio que todo mundo fala assim, quando eu não passo maquiagem, nossa, tu tá com cara de cansada, nossa, Laura, tu tá mal, nossa, Laura. Tipo assim, vadia, eu nasci assim. Eu nasci com essa cara de mal, nasci com essa cara de fudido, não tem o que fazer. Me deixa em paz. Ah, tá, e daí eu tomava café, muito café, porque primeiro eu não gostava de dormir, porque o Selbit falou uma vez que ele não gostava... Pronto, falei. Uma vez o Selbit falou que ele não gostava de dormir, daí eu falei, caralho, eu também não gosto, porque eu sou foda. Eu não era foda, né? Eu só era esquisita mesmo. E eu tomava muito café por causa do L do Death Note. Eu queria ser o L do Death Note, então eu virava madrugada ali, né, naquela coisa, naquela loucura de internet. Daí minha mãe cansou dessa porra, né, daí ela foi lá e tirou a internet de casa. Não tinha mais internet. E daí, o meu celularzinho, que era um S4 Mini, ele tinha um chip, e esse chip dava 3G, época do 3G ilimitado para usar o WhatsApp. E daí, né, minha pré-adolescência ele foi regada a música baixada no For-Shared, que meus amigos me mandavam, e conversas longas e incríveis no WhatsApp durante as madrugadas aí adentro. Assim, eu era uma pré-adolescente meio esquisita, meio bad vibes, assim, mas eu me divertia muito, assim, eu lembro com muito carinho desses momentos, porque, assim, realmente eu dava muita risada, eu escutava um rock pesado, um BMTH, uma coisa assim, nossa, um rock super pesado, enfim, uma gritaria, eu amo, gente, uma gritaria, ai, que ódio, enfim. Quanto mais crescendo eu ia, mais deprê eu ia ficando, né? Aquela coisa bem normal da adolescência. E bom, agora eu vou pular dos 11 pros 15 anos, porque nesse meio tempo, assim, só a desgraça aconteceu. Gente, minha vida, assim, regada aí a desgraça mesmo, mas não vou entrar aqui nesse mérito. Vamos falar da coisa boa. Quando eu viralizei no Facebook, sendo e-girl, em 2019. Bom, eu dava rolê com o Zemo da minha cidade, eu era meio emo ali, a gente ficava indo no shopping e bebendo vinho em praça e caminhando de noite, essas coisas que emo faz, né? Sempre só fazem isso, né? Desde sempre. E daí eu fazia isso junto com o Zemo e tal. E daí eu tinha um Facebook onde eu postava, né, meus rolezinhos, postava minhas fotinhos, postava aquelas coisas. E como eu já tinha uma carga muito forte de Tumblr, eu tentava trazer esse conceito para as minhas fotos. Então, como aconteceu tudo? Bom, nesse meio tempo eu tinha um melhor amigo. Eu tive esse melhor amigo por 4 anos e ele me odiava. Este homem me odiava, ele me odeia até hoje por nenhum motivo, assim, tipo... Ele só não gostava de mim mesmo, mas nós éramos melhores amigos. E daí, né, uma cabeça perturbada. Eu já era perturbada. Daí o cara chega assim, só apurrinhando meu saco. Vai entender, caralho. Enfim, uma vez ele falou assim, pô, eu tô jogando LOL. Eu falei, caramba, me ensina a jogar LOL. E daí a gente entrou assim no LOL, ele viu eu jogando a demo assim por 5 minutos. Ele falou, caralho, você é a pior jogadora de LOL que eu já vi na minha vida. E daí eu fiquei com muito ódio no meu coração, porque assim, nem deu tempo. Então eu falei, quer saber, foda-se você. Eu entrei em grupos de LOL no Facebook e comentei assim, alguém me ensina a jogar LOL? Nos 3 grupos. Gente, isso foi o suficiente pro meu perfil viralizar. Um perfil viralizar no Facebook
É naquele esquema, né? Tipo assim, eu tava lotada de amigos, porque chegava notificação pra caralho de gente querendo ser meu amigo no Facebook. E daí minhas fotos pegavam mais de 1000 likes, essas coisas aí, de Facebook. E daí eu fiquei um pouquinho mais conhecida na minha cidade, né? Porque daí o povo me via lá. Nesse meio tempo eu fiquei careca. Essas coisas de jovem. Que daí eu virei hippie. Um tempo depois eu viralizei no Twitter, porque eu fiz uma piada de Minecraft, assim. E daí viralizei. Daí viralizei e surtei. Enlouqueci e apaguei todas as minhas redes sociais. Isso aí é uma coisa que aconteceu muito durante minha vida. Eu apagar minhas redes sociais, porque assim, ou ficar me incomodando, daí eu assim, não vai dar não, vou ter que explodir e desaparecer. Daí eu ia lá, explodia e desaparecia, depois voltava de novo e seguia como se nada tivesse acontecido. Tanto que, gente, eu já devo ter tido umas 15 contas no Instagram. Meu Deus do céu. Bom, daí quando eu tava com 15 anos, chegou o quê? Pandemia acontecendo, né? Tudo aquela loucura e tal. E daí eu fui um tempo ficar lá num quartinho no fundo da casa da minha avó, assim, uma coisa assim, um negócio assim, né? Meu Deus do céu. E daí eu pensei, caralho, eu preciso sair da merda, o que eu vou fazer? Eu vou vender meus badulac. Comecei a fazer bijuteria, comecei a vender. Eu vendia no TikTok, eu enviava para as pessoas, e eu vendia também na minha cidade, como eu conhecia toda a galera emo, conhecia muita gente. Comecei a vender meus trambolhos, e daí comecei a ganhar uma grana. Gente, eu ganhei uma grana considerável fazendo isso, tanto que, assim, grande parte do que vocês conseguem ver no meu quarto, de coisa que eu comprei, os mangá que eu comprei, tipo assim, tudo foi nessa época aí. Eu comprei muita coisa com dinheiro das minhas bijuzinhas. Bom, o tempo passou, daí acabou a pandemia, daí troquei de escola 200 vezes, daí tava lá meio naquelas, ficava meio mal, daí dava uma melhorada, daí piorava 1000 vezes, daí transtorno geral. Enfim, me formei na escola, eu não tive formatura, nada, não teve porra nenhuma, me formei, daí todo mundo foi trabalhar, eu fui trabalhar, aquelas coisas normal. Daí estudei, trabalhei, saí do curso que eu tava fazendo, entrei em outro, daí não arrumei trabalho, daí saí porque eu não arrumava trabalho, daí fui lá, entrei no CLT, me diverti muito, saudades de trabalhar CLT. Inclusive eu saí desse meu emprego, que eu amava muito, num surto total, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tenho muita ansiedade, e daí às vezes eu parava e pensava, meu Deus do céu, se eu não quero fazer isso pelo resto da minha vida, o que eu tô gastando meu tempo aqui? E daí tudo era assim, daí tipo, eu nunca terminei porra nenhuma, porque nada eu queria fazer pela minha vida inteira. E daí eu ia indo, daí como eu já era tipo muito livre, porque assim, já ganhava minha grana, eu sempre fui atrás de tudo, assim, sozinha, dava minhas caminhadas, ia de ônibus, fazia e tal, tinha meus amigos, fazia meus negócios, assim. Quando minha família falava, Laura, para de ser louca, eu falava, ô, gente. Enfim, eu devia ter escutado um pouco mais minha família ou não também. Bom, enfim, daí tive esse meu surto e saí do meu emprego CLT, peguei minha rescisão, comprei um óculos da Ray-Ban, que é meu óculos. Às vezes eu apareço de óculos, é aquele meu óculos lá, comprei com a minha rescisãozinha, foi R$700 que eu paguei à vista, mais 120 da lente. O resto da rescisão paguei conta. A vida adulta é isso, a gente paga a conta. E daí entrei no cursinho, fiquei um ano no cursinho, gente. Daí tudo que tinha pra estourar, estourou, porque eu morava longe do cursinho. Daí eu já tava meio morando sozinha, daí eu não dava conta de fazer comida, daí arrumar minhas coisas, daí não pegava sol onde eu morava. Daí eu fui ficando meio naquela, fui ficando meio deprê, assim. Daí eu fui morar com a minha família, daí não tinha onde eu morar com a minha família, né? Porque eu não morava com a minha família. Daí eu dormia no sofá, daí eu morava lá junto com eles, assim, meio enjambrado no sofá, daí foi ficando uma situação meio complicada, aquele negócio assim. Bom, daí quando eu tava na situação, teve um tempo que eu dei uma enlouquecida, que assim, ó, saí do cursinho, pintei meu cabelo de rosa, botei piercing e falei, foda-se esse caralho, estou cansada. Quero viver minha vida um pouco. Me deixa aqui, me deixa sem trabalhar, me deixa sem fazer nada. Daí, fiquei 6 horas vendo o vídeo da Grimes e fiz um TikTok sobre isso, completamente enlouquecida. Porque eu tava louca, eu tava virada, tava louca. Daí fiz um vídeo, viralizou. 6 milhões de visualizações. Espalhei fake news, foda-se também. Gente, eu tava aqui, ó, biruta também. Daí depois eu desmenti a fake news, mas daí não adianta, né? Uma vez, enfim, foda-se. Daí, começou a dar certo. Ganhei 80 mil seguidores, comecei a contar fofocas do underground, deu certo, comecei a ganhar dinheiro com isso. Falei, foda-se, né? Vou fazer faculdade. É porque assim, a mente ansiosa, ela não te deixa aproveitar nada. Eu pensei, meu Deus, finalmente tô ganhando R$2.000 sendo influenciadora. Agora eu posso estudar muito, me matar de estudar, de trabalhar, de fazer tudo, além de ser influenciadora, porque daí eu vou conseguir futuramente viver uma vida um pouco melhor.
tô burnoutada. Tô cansada. Não, enfim. Enfim, gente, deu tudo certo. Agora eu sou influenciadora e eu estudo medicina. Laura, quando que a medicina entrou nesse meio? Gente, uma hora entrou, daí eu tô aí fazendo medicina. Inclusive, vocês têm muitas perguntas sobre medicina. E, gente, assim, ó, se você quer fazer medicina, fica tranquilo. Se você se acha esquisito, fica tranquilo. Se você tratar as pessoas bem, se as pessoas verem que você tá interessado, se você realmente botar a cabeça pra estudar, vai dar tudo certo. A não ser que você tenha cabelo colorido, a galera não vai gostar. E daí, se tem tatuagem, usa jaleco também. Que daí as pessoas... Ninguém vai saber e daí o povo vai gostar de você. Sabe? Então, é isso, sim. É só você estudar bastante que as pessoas vão. Não vão. Enfim. Bom, gente, mas é basicamente isso. Espero que vocês... Nem sei se eu quero que vocês tenham gostado disso. Foi um desabafo. Enfim, um beijo pra vocês, tá bom? De novo, obrigada pelos 100 mil seguidores e tchau.